Obrigado pela paciência de aguardar e mexer com as coisas aqui. Nós vamos dar então continuidade às nossas lições, onde hoje nós estaremos falando a respeito da pessoa da Trindade de Senhor Jesus Cristo, Mas eu gostaria também de relembrar as lições que foram tratadas aqui nos outros domingos, só para a gente relembrar como é que foi. Passa aí para mim, por favor, Juliano. Então, vou olhar aqui porque eu não enxergo lá. Qual o tema estudado a semana passada? Quem pode me dizer qual foi o tema estudado na semana passada? Oi, Manu, pode falar. Enquanto ela olha ali nas anotações dela, ela anotou, hein? Vamos lá, qual foi o tema estudado a semana passada? Passa aí, Juliano, por favor. O ser e atributos de Deus. Pode passar mais um? Por que não podemos ver a Deus? Por quê? Porque Ele é Espírito. Está certo isso? Pode passar, Juliano. Porque Deus é Espírito. Mais uma vez, passar rapidinho esse daí para a gente poder entrar na lição. Como podemos definir a Deus? Pode passar, Juliano. Nós podemos definir Deus através da revelação da sua palavra, através da Bíblia. Quantos deuses a palavra de Deus afirma existir? Porém, a palavra de Deus afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Como é possível se possuímos apenas um Deus? Como se chama a doutrina referente a este ensino? Que ensino? O ensino que vai dizer e afirmar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respondendo à primeira, quantos deuses? Apenas um. A palavra de Deus afirma, que Deus é Deus Pai e Filho. Possuímos apenas um Deus que subsiste em três pessoas iguais, sua essência, porém, distintas em suas funções. E a doutrina é a doutrina da Trindade. Como se dividem os atributos de Deus? Isso aqui ainda é a lição da semana passada, gente. Isso aqui é importante. Como se define os atributos de Deus? Que nós falamos a respeito dos atributos de Deus, mas como é que se define? São dois, tá? Vou ajudar, são dois. Comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis eu coloquei lá como exemplo: amor, compaixão, conhecimento, bondade e santidade. Incomunicáveis, independência em seus pensamentos, vontades e poder. Imutabilidade, infinitude, perfeição, eternidade e onipresença. Isso nós aprendemos na semana passada. Qual é a diferença entre esses atributos? Os incomunicáveis existem somente em Deus, e os comunicáveis existem também no homem. E aí nós entramos na lição de hoje, que vai falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na semana que vem é a respeito do Deus Espírito Santo. Então hoje nós vamos tratar a respeito do Senhor Jesus. Então as perguntas, meus irmãos, têm que ser direcionadas a respeito do que nós estamos tratando aqui, a respeito do Senhor Jesus e da figura dele na Trindade. Lembrando que você que não quer fazer a sua pergunta em voz audível, você pode escrever, colocar lá depois, entregar para os diáconos, onde na quarta lição nós estaremos fazendo aquela mesa redonda que o pastor comentou. Na Confissão de Fé de Westminster, vem dizer o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito,
para ser o mediador entre Deus e os homens. Nós podemos encontrar uma referência a respeito disso que está no Catecismo, né, das Confissões de Westminster, em João 3,16 e 3,17. O que diz lá João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Agora eu vou pegar vocês. E o 17, o que diz? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós já temos aqui na confissão, nós já temos o propósito do Senhor Jesus, quando veio em carne, em pessoa, humano, aqui para a terra. A missão do Senhor Jesus já está bem clara aqui para nós, nesse versículo de número 17, né? Que diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós temos a figura, a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, 100% homem e 100% Deus. E nessa divisão, digamos assim, que não é uma divisão, mas para nós podemos separar isso em Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus, nós encontramos as referências onde isso está nos dando todo o amparo. Um irmão abre em Filipenses 2,6 e pode ler, e o outro Filipenses 2,7 e pode ler também. Sete. Se a palavra de Deus vem dizer para nós que ele subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele é Deus, ele subsiste, ele existe desde a fundação do mundo, ele subsiste como Deus. Mas a palavra também vem dizer que ele se esvaziou, assumindo a forma de homem. Ele deixou de ser Deus quando ele se esvaziou? De forma alguma. Então Jesus Cristo, quando encarnou nessa terra, ele encarnou sendo Deus e se tornou homem. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, é Deus e ao mesmo tempo é homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós já lemos isso, as duas naturezas de Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta, alguma colocação? Não. Jesus Cristo ao mesmo tempo, olha só, Jesus Cristo desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, a palavra já vem dizer para nós, Manu, que Jesus Cristo já existia. Ele sempre existiu. Jesus Cristo sempre foi eterno, certo? Se você pegar o Evangelho de João, vai dizer lá que no princípio era o Verbo. O que é esse Verbo? Esse Verbo está se referenciando ao Senhor Jesus. O Verbo é Cristo. Então Jesus Cristo já existia desde o princípio. Eu estou me lembrando aqui ao mesmo tempo que tem seitas, por exemplo, que vêm dizer que esse Verbo não é Jesus Cristo. Existem seitas que vêm dizer que esse Verbo é palavra. Se essa palavra está lá, no princípio era a palavra, e Deus disse, faça-se isso, faça-se aquilo, e nós somos semelhantes ao Senhor Jesus, nós somos semelhantes a Deus, essa seita vem dizer que se eu falar, vai acontecer. É errôneo esse pensamento. É a interpretação da palavra sendo errada e distorcida, porque na verdade, no princípio era o Verbo,
No princípio do verbo era o Senhor Jesus. Troca esse verbo por Cristo. Tá ok? Nós vamos falar a respeito da humanidade de Cristo. Mateus 1,18, por favor, alguém abra para mim. Ora, desposada, né? O que significa essa palavra desposada? Estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que é desposada? Como é que a gente entende o desposada na época? Nós estamos falando a respeito do Senhor Jesus, que se esvaziou, que veio até a terra e encarnou. O processo que o Senhor Jesus passou, nós sabemos. O anjo visitou a Maria e disse a ela que ela conceberia a luz ao Salvador do mundo. Mas qual era a situação de Maria nesse tempo em que ela recebeu a visita do anjo? Quantos anos ela tinha, Rogério? Rogério sabe. Entre 13, 15, 14, né? Era uma pré-adolescente, uma adolescente, né? E o que significa o termo desposada? Desposada quer dizer que ela tinha um compromisso com José. Às vezes, esse desposamento da época, ele já acontecia com a promessa entre as famílias. Mas o desposada, por que não casada, por que não um outro termo ali? Porque desposada na época significa que ela tinha um compromisso. Ela estava compromissada, mas ela não conhecia José, ela não morava, não tinha relação sexual. E aí veio o anjo Gabriel e disse isso para Maria. Você imagina o rolo que deu, né? José desposado de Maria com compromisso, não conhecia Maria porque não morava com ela e não tinha relação sexual. E aí ele recebe a notícia de que ela está grávida, mostrando aí a humanidade do Senhor Jesus. Aquele que se esvaziou, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, numa jovem Maria, e aí nasceu. Então, o encarnou, ele se tornou carne. Às vezes a gente ouve a palavra encarnou e a gente lembra lá do reencarnou. Reencarnar é outra coisa. Ele encarnou. Compromisso. Um desposório, que significa o rapaz e a moça em idade para casamento, ao fazer o desposório, consideram-se marido e esposa, porém continuam vivendo separados na casa dos pais. Foi o que eu disse. Humanidade, abra lá em Lucas 2,51, Lucas 24,39 e Marcos 6,3. Ainda sobre a humanidade do Senhor Jesus. Estamos tratando de textos aqui que vêm nos referenciar a respeito da humanidade do Senhor. Quem achou, por favor, pode ler nessa sequência. Jesus, quem desceu com eles? Jesus. Se desceu com eles, era Jesus em corpo. Então, Jesus humano. Lucas 24, 39. Isso é quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e verificai. Que isso não é um espírito, é um corpo, é uma pessoa, é uma presença. Marcos 6,3.
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e assim o texto vai. Olha só, se está dizendo assim, o reconhecimento, não é este o carpinteiro, filho de Maria, então há o reconhecimento de Jesus como filho de José e de Maria. Então, filiação. É claro que José não teve participação na concepção de Cristo, e sim o Espírito Santo, mas ele assumiu a Jesus Cristo, assumiu ao filho de Maria, a Cristo, como filho dele. Ele criou como se fosse filho dele. Agora, se ele teve irmãos, né, então Maria concebeu outros irmãos, né? A chamada Virgem Maria, ela foi virgem até o momento da concepção do Espírito Santo. Após isso, não é Virgem Maria mais, né? E ele mostrou isso, mostrou os pés e tal, a respeito da humanidade. Então isso comprova mais uma vez que Jesus, humano, a humanidade. Gente, a respeito de Jesus humano, a humanidade de Cristo, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou alguma colocação? Se você quiser contribuir, também contribua, porque na verdade a gente está aqui pela misericórdia. Não? Eu acho que vai encher de perguntas lá na caixinha, não vai não? Lucas, então, só explicando ali, e desceu com eles para Nazaré. Aqui são os textos que já foram lidos. Por que era necessário que Jesus fosse homem? Essa pergunta é interessante. Por que era necessário que Jesus fosse homem? Será que Deus, na sua soberania, no seu poder, em toda a sua glória, ele não podia pegar e fazer assim, ó, e aparecer um cara aí, um profeta, um espírito, pegar um anjo para vir aqui para a terra e pregar para todo mundo aí, converter todo mundo, porque daí acho que todo mundo se converte, né? Se vê um anjo. Por que era necessário que Jesus fosse homem? Desculpa, Gilberto, por quê? O anjo tem pecado? Anjo tem pecado? Se Deus mandasse um anjo, não faria o mesmo propósito? Não faria o mesmo propósito por causa dessa explicação e porque exatamente o que você falou. Quem pecou foi o primeiro homem, Adão. Através do pecado de Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo e todos os homens são pecadores. Se todos são pecadores, a expiação pelo pecado não pode vir de forma sobrenatural nesse sentido. Ele tem que ter base. Se Jesus Deus se tornasse somente o Jesus Deus e viesse à terra, como ele faria a expiação pelos pecados se os pecados são dos homens? Então Jesus se tornou homem. Desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia o sofrimento de corpo e alma. É o sofrimento cabível ao homem. Se nós conseguíssemos, na nossa humanidade, viver sem pecado, viver só em santidade, se nós conseguíssemos simplesmente obedecer o resumo da lei, dos 10 mandamentos, haveria necessidade de Jesus Cristo? Sim ou não? É só você pensar que você não consegue fazer isso. Se você conseguisse, a história seria outra, mas nenhum ser humano consegue obedecer integralmente os 10 mandamentos, que é o resumo da lei, que não é só 10, aquilo lá é só um resumo, mas Jesus Cristo conseguiu e consegue. Então Jesus Cristo não teve pecado, sendo homem, humano, ele não pecou jamais, mas aí o corpo dele teve que sofrer toda a angústia por causa do nosso pecado, mesmo ele não sendo pecador. Gente, até aqui tudo bem?
Perfeito. Perfeito. Ele não foi, ele sofreu tudo o que o pecado traz, que é a angústia, mas ele não pecou. É isso mesmo. Se Jesus Cristo tivesse pecado, não teria valor nenhum a expiação feita por ele. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Em sua humanidade, já está respondido lá. Jesus jamais pecou, apesar de ter sido tentado como nós, pois era necessário um homem sem pecado para fazer a expiação por outro. Não há como você perdoar pecados ou você tirar o pecado de uma pessoa se você é um pecador. Assim como nós vemos algumas doutrinas aí que confessa que está perdoado. Não tem como fazer a expiação, um pecador fazer a expiação por outro. Hebreus 7, 26, 27. Quem achou pode ler, por favor. Falando ainda a respeito da humanidade de Cristo. Aí está falando a respeito dos sacerdotes do Antigo Testamento que faziam a expiação pelos pecados dele mesmo e os pecados do povo através do sacrifício de sangue derramado de animais. Esse era o sacerdote do Antigo Testamento, né? Aí na continuação nós podemos ver aqui um sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito no mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer o sacrifício. Esses sacerdotes sem mácula já está falando a respeito do Senhor Jesus, aonde diante de toda a sua glória, diante do poderio de Cristo, ao lado de Deus, do Deus Pai, ele deixou toda a sua glória e se entregou pelos nossos pecados, se fazendo homem aqui. Essa é a expiação perfeita pelos nossos pecados, e foi feita uma só vez. Diferente do Antigo Testamento, que teria que ser feito a expiação pelos pecados várias vezes, não era uma só vez. Pegava-se aquele cordeiro, aquele animalzinho perfeito e fazia o sacrifício. Jesus Cristo já foi o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Agora nós mudamos um pouco o assunto e vamos falar a respeito de Jesus Cristo, mas da divindade de Jesus Cristo. Por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Já respondi. Não devia ter apertado. Porque Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Pai. Mateus 16, versos 16 e 17. Mateus 16, 16 e 17 diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Veja o reconhecimento de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a revelação que foi dada para Simão foi através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, que revelaram a essência de Jesus. Nesse momento, Jesus, Deus, com toda a sua divindade. Então Jesus é chamado Filho de Deus,
porque ele foi gerado por Deus. Alguma dúvida quanto a esse gerado por Deus? Por que ele foi gerado por Deus? Como que nós podemos afirmar que ele foi gerado por Deus? Se ele nasceu de uma mulher. Oi, estou escutando, oi. Por quê? Quem gerou a Jesus no ventre de Maria? Ponto. Por isso ele foi gerado pelo Pai. Que não houve relação sexual alguma para que ele fosse gerado. Então não foi concebido de forma alguma pecador, em pecado, foi concepção do Espírito Santo. Por isso que a divindade de Jesus, ele é chamado Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Pai. Filho de Deus desde quando? Desde quando ele nasceu de Maria, ele é filho de Deus, ou ele já era filho de Deus quando foi gerado no ventre de Maria? Mas ele já era Deus antes de ser gerado? Sim ou não? Então, mas desde quando ele é Deus? Antes não era? Os irmãos concordam ou discordam da Manu? Quem concorda com a Manu, levanta a mão. Abra em Atos 13:33, por favor. Quem achou pode ler. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Jesus é Deus desde quando? Volta a pergunta. Todo mundo concorda com ela? Ô pastora, é verdade? O que você acha? Então não é desde a geração. Ó, tem presbítero aqui também hoje. Daí, Rogério, o que você falou? Cristo, a divindade de Cristo, o Cristo Deus, ele existe desde a fundação do mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade sempre existiu eternamente e sempre vai existir eternamente. Então Jesus Cristo não se tornou divino, a divindade de Cristo não se tornou com a geração no ventre de Maria. Olha só, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para vocês, tá? No Antigo Testamento, quando se fazia a expiação pelos pecados, que daí se matava, se sacrificavam cordeiros, um cordeiro perfeito, um cordeirinho ali que não tinha marca. Esse cordeiro, era o sangue desse cordeiro que era a expiação pelo pecado? Era através desse sangue que vertia ali do animal que o pecado era perdoado? Não? Então quem perdoava os pecados? Muito bem, é isso mesmo. Cristo já existia para perdoar esses pecados diante de Deus. O justo advogado sempre existiu, né? Jesus Cristo como justo advogado. João 1,12. Bem dizer que nós não somos filhos de Deus por nascimento. Não é porque eu estou aqui, que eu nasci, que eu sou filho de Deus. Mas João vem dizer assim: todos quanto receberam,
receberam a Cristo, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome, os que creram no seu nome. Então, eu sou chamado filho de Deus através de Jesus Cristo, mas não porque eu fui gerado pelo meu pai ou pela minha mãe. Se não fosse pelo poder e por Jesus Cristo, eu não seria de forma alguma chamado filho de Deus. A palavra vem dizer que nós somos co-herdeiros do reino dos céus com Cristo Jesus. O que é co-herdeiros? Herdeiros juntos. Por quê? Por causa do próprio Senhor Jesus. Porque dele, para ele, e eu esqueci o restinho do verso. Como é que é? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, inclusive nós sermos considerados filhos de Deus é por causa de Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos? Boa pergunta. Sim? Todo mundo concorda? Muito bem, mano, é isso mesmo. Por adoção. Efésios 1:5, por favor, Efésios capítulo 1, verso 5. Vem responder a pergunta ali, aí vem responder não, vem confirmar a resposta da Manu. Olá, Manu, está confirmando a sua resposta. Pode ler, Efésios 1:5. Só que abra bem rapidinho aí, senão eu não consigo fazer a lição aqui. Efésios capítulo 1, verso 5. Então deixa que eu mesmo leia aqui, ó. Efésios capítulo 1, verso 5. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a vontade soberana do Senhor, ele predestinou para a adoção de filhos. Então, em Jesus Cristo, não por nós mesmos, ou pela concepção nosso como ser humano, mas por Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. E as outras pessoas que não creem no Senhor Jesus, o que elas são então? Ateus? Muito bem. O que elas são? Elas são filhos de Deus? Porque a gente fala aí no mundo, né? Eu sou filho de Deus também. Todos são filhos de Deus. Há um só Deus, então é um Deus para todo mundo. É o que a gente mais escuta por aí, não é isso? Mas aí as outras pessoas são então o quê? Se não são filhos? Elas existem. Opa, me ajudou bem, dona Circe, obrigado. São criaturas de Deus. Por que era necessário que Jesus fosse Deus? Nós vimos porque era necessário que Jesus fosse homem, né? Todos entenderam por que tinha que ser Jesus homem. E agora, por que Jesus também tinha que ser Deus? Não entendi, por quê? Se ele não fosse Deus, é isso que você está querendo dizer? Ele tinha que ser Deus para que ele apresentasse um sacrifício de valor infinito e obedecer à lei, para que pudesse suportar a ira de Deus, para aplicar os frutos do seu feito aos que aceitassem pela fé. Então veja lá, para que apresentasse sacrifício no valor infinito e obedecesse à lei. Veja bem, e obedecer à lei. Nós não obedecemos, tem 10 mandamentos só. Se alguém aqui consegue obedecer 3, me avise, por favor, 4. É difícil. Para o homem não é, aliás, difícil não, para o homem é impossível. Sem o poder de Deus, para o homem é impossível. Porque se a lei de Deus, os 10 mandamentos, diz que se você olhar para uma mulher de uma maneira que você deseja aquela mulher, você sendo casado, você já pecou? Como é que faz então? E aí, homens? Então não é fácil. A luta é constante.
Obediência, tem que ter obediência. A luta é constante. Por isso que eu me lembro que eu falei um dia a respeito da couraça da justiça. Então Efésios 6 vem trazer lá para a gente a respeito de como você vence esses dardos do maligno que muitas vezes são colocados na nossa mente, para que a gente caia em tentação. Então é revestir-se diariamente da armadura de Deus, né? Para que você consiga obedecer à lei, não na sua totalidade, mas você obedecer à lei, e o caminho da santidade. Jesus Cristo tinha que ser Deus para suportar a ira de Deus. Nenhum ser humano conseguiria suportar de forma alguma a ira de Deus. Quando a gente pede assim, Senhor, Deus, olha para mim, você acha que Deus consegue olhar para um pecador? Então, quando Deus olha para você, o que ele enxerga, se não é o pecado? Opa, peguei você, Manu. Olha só, se nós somos pecadores e Deus não consegue olhar para um pecador, para o pecado, Ele não compactua. Então, quando Deus olha para mim, para você, o que Deus enxerga? É uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, é o que Ele enxerga. Ele enxerga o sacrifício aceito por Ele já do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós somos filhos adotados em adoção por causa do Senhor Jesus? Então, quando Deus olha e direciona o olhar dele para mim e para você, Ele vê a expiação pelo pecado, Ele vê o Senhor Jesus, que já fez o que tinha que ser feito para o pecador. Porque Deus não compactua com o pecado e nós somos pecadores. Por isso que nós temos que se agarrar em Jesus. Né? Eu lembro que a minha mãe falava assim, se apegue em Jesus. Tem que se apegar, porque é ali que você vai ter diante de Deus a sua justificação através de Cristo. Tem hora que eu não sei se eu estou voltando ou se eu estou indo, mas tudo bem. Filipenses 2, 7 e 8, mais uma vez vai falar, que já foi lido a respeito, de que Jesus se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e essa morte de cruz. Ali nós vamos ver a respeito do sofrimento desse Cristo que se esvaziou e que se humilhou, tornando-se obediente. Primeiro parte ali vai falar a respeito da encarnação, né, que nós já tratamos. Segundo, a respeito do sofrimento. Então, Jesus, que vive diante de Deus, que sempre existiu, ele veio à terra, ao mundo, encarnado na figura de Cristo. Então, Cristo divino se tornou homem. E esse mesmo homem sofreu, teve o sofrimento, teve a morte, teve o sepultamento e teve a descida ao Hades, né? Em relação a isso, nós temos a encarnação. Há dúvidas quanto à encarnação? O que significa? Encarnação é Cristo deixando a glória dele nos céus, vindo à terra e se tornando homem. O homem é carne. Poxa vida, hein? Alguém me ajuda agora. Aí, olha, ela levantou uma questão muito boa. Se aqui só tem pecado, Jesus Cristo estava de boa lá no céu, de boas lá, né? Aí ele sai de toda essa beleza, toda essa tranquilidade lá. Tranquilidade não pode dizer, né? Eu estou divagando, tá, gente? E aí ele vem aqui para um lugar onde só tem pecado. Por quê? Hein? Entendeu? Olha lá, mano, já responderam a sua pergunta. Obediência a Deus, propósito desde que o mundo é mundo,
Desde a eternidade, Cristo já sabia que ele viria. Cristo não foi pego de surpresa assim, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele. Então, Cristo saiu de lá, de onde ele estava sossegado, como você falou, para vir aqui à terra pelo amor ao mundo, pelo amor às pessoas. Mas mesmo assim as pessoas sabe o que é o amor de Cristo? Deixa de lado ou joga fora. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos aonde ali agora? Morte, né? A morte, né? Ele teve o sofrimento pelos nossos pecados e teve morte, e morte de cruz. Foi sepultado e continua morto lá. Certo? Não. Foi sepultado e ressurgiu, ressuscitou. Se Cristo simplesmente estivesse sepultado até hoje, ele seria igual aos outros deuses que existem por aí. Por exemplo, né, as pessoas que acreditam no budismo, em Buda, né, que há salvação atingindo um grau de êxtase, que se chama nirvana, né, isso? Acho que é isso mesmo, nirvana, e daí esse grau de elevação espiritual, eu vou viver, não vai, mesmo porque se você procurar o corpo desse Buda, deve ter um restinho ainda lá de osso. Cristo, não, Cristo foi sepultado e ele ressurgiu, ressuscitou. E aí tem a parte ali que fala a respeito que Cristo desceu ao Hades. E agora? Quem ensinou isso para você? Ah, bom, pensei que era. Olha lá, Rafael. Olha, essa questão do Hades, meus irmãos, existe grandes confusões a respeito do Hades. Por quê? Porque vem dizer a palavra que se Cristo desceu ao Hades, então Cristo desceu ao inferno. Que Hades? Deixa eu até ver aqui. Hades. O Hades seria, eu vou até ler aqui, seria o último estágio da humilhação de Jesus. E esse último estágio, que foi passado por aqueles estágios ali, encarnação, sofrimento, tal, o último estágio foi a descida ao Hades. Na descida ao Hades, ele pode ser interpretada, de acordo com a teologia calvinista, tem um nome aqui que eu não vou conseguir ler, é Louis Berkhoff, acho que é isso mesmo. Ele é um grande teólogo e ele afirma o quê? Ele afirma duas vertentes para esse Hades, onde as pessoas por aí acreditam que Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos no Hades. Como que Jesus vai pregar no inferno, com pessoas que já estão no inferno? Praticamente não, totalmente. Isso não tem como. Então, na teologia desse teólogo, ele diz o seguinte: primeiro, Cristo sofreu o Hades, o sofrimento de Cristo e desceu ao Hades, significa que ele sofreu as angústias do inferno antes da sua morte. Então, ele sofreu as angústias somente, mas não quer dizer que ele desceu ao inferno para isso. Ele teve as angústias e sofreu, como antes da sua morte no Getsêmani na cruz. Uma outra vertente que, de acordo com esse teólogo, nós devemos ficar com essas duas vertentes juntas, é que ele adentrou na mais profunda humilhação do estado de morte. Porque a tradução de Hades não é somente inferno, é sepultamento também. É sepultado. Então, se a pessoa está sepultada, não necessariamente ela está no inferno. Então, ela é usada no credo apostólico. O Hades é usado como desceu ao Hades, e algumas traduções do credo vai dizer que desceu ao inferno, só que é sepultamento. Então nós temos, eu fico com essas duas vertentes, que Cristo sofreu as angústias do inferno antes da sua morte, e também que ele adentrou na mais profunda humilhação. E por que Cristo adentrou na mais profunda humilhação? Porque em Isaías 53, no capítulo 4 e 5, vem dizer assim: ele,
Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja a humilhação que esse Jesus sofreu. Alguém que, como disse a Manu, estava de boas, aí desce e sofre toda a humilhação, sendo Deus e sendo homem. Nesse momento ele sofreu toda a humilhação sendo homem, mas não deixou de forma alguma de ser Deus. Não sei se você piorou ou melhorou. Os irmãos escutaram o que o Rogério falou? Os irmãos escutaram ali? Não? Então me corrija se eu estiver errado no que você falou. Mas na doutrina católica, quando fala ali no credo apostólico que Jesus desceu ao Hades, esse Hades ali, para a doutrina, eu já não sei, né? Para a doutrina católica, ele desceu ao purgatório, não ao inferno. Então, por isso que onde tem almas que pode ser salvo. Por isso que eu falei, não sei se você melhorou ou piorou. Todo mundo está ouvindo o que ele está falando? Posso levar o microfone aí, você fala? Eu achei interessante isso. Então, pela doutrina católica, o credo deles ainda, eles até têm uma oração que diz que Cristo desce ao purgatório. O que é esse purgatório? É um lugar, vamos dizer assim, que ainda não é o inferno, né? Que tem almas que, quando Cristo chegou lá, ele diz que se prega. O que ele prega lá? Ele prega ainda para essas almas. Por exemplo, quem morre? Algumas pessoas, eles ainda não foram para o inferno, não foram para o céu. Então eles vão até o purgatório. E esse purgatório é o quê? Aonde ainda, que a gente tem lá, eles têm a missa do sétimo dia, onde o padre faz lá corpo presente, joga água benta lá no corpo presente. Essa missa diz que ele pode estar no purgatório. Mas mesmo assim, quando se diz lá que se diz a última palavra, qual que é essa última palavra de Cristo? Ele pode ser salvo ainda lá no purgatório. Lá para o purgatório ele pode ir para o céu ainda. Então, obrigado pela contribuição, Rogério, Vânia e os outros, mas aquilo que o Rogério falou, meus irmãos, ele é contribuição para você como curiosidade e como conhecimento, não é o que nós professamos. Aquilo lá que ele falou foi só, não vá fazer uma confusão na sua cabeça agora aí, de que o Hades é o purgatório, pelo amor de Deus, né? É a crença deles lá, tá bom? Aí nós temos a exaltação, que é a ressurreição, que são 4 passos: a ascensão, a permanecer à destra do Pai e a volta para julgar. Ressurreição: Cristo morreu, padeceu, ressuscitou, ascendeu, ascensão, subiu até os céus e está lá nos céus. A permanecer na destra do Pai, né?
Isso não quer dizer literalmente que Deus está sentado aqui e que Cristo está, não, aqui à esquerda eu vou ficar do lado direito. Não é isso. Não isso quer dizer o quê? Essa destra do Pai. Quer dizer o poder e glória que Cristo tem. Não literalmente está sentado uma à esquerda e outra à direita, não é isso. Permanecer à destra do Pai e na exaltação ele volta para julgar os vivos e julgar os mortos. Quer dizer o quê? Que ele não vem mais para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não vem mais para que você se converta. Ele vem para julgar. É o Cristo justo. Aí nós temos os textos ali que falam a respeito disso. Vamos ler, não vamos ler não. Aí a respeito dos ofícios de Cristo, que não pode ser confundido ofício com cargo, porque cargo você põe e você tira, né, Juliano? Cargo, nós estamos no cargo lá, podemos ser tirados a qualquer momento, só fazer besteira. O ofício não, o ofício é algo que você tem e que aquilo é permanente, tá? Meus irmãos, eu não vou pedir para ler os textos, porque já apertou o sinalzinho lá. Então, ofício de Cristo. Cristo como profeta, onde ele representa Deus junto aos homens. Aí o texto, se você quiser anotar ali, ó, Atos 3, 22 e 23, fala a respeito disso. Jesus se revela perfeitamente na vontade de Deus. Ou então, faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim e eu pego esses slides e passo para você. Que aí você pode referenciar na sua casa por causa do tempo aqui, tá bom? Continuando no ofício de Cristo, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote. Esses textos vão dizer a respeito disso. Sacerdote é Cristo representando, como representante dos homens diante de Deus. Textos que vai confirmar tudo isso. Jesus revela perfeitamente a vontade de Deus. E o terceiro ofício de Cristo, rei. Então, Cristo é rei, sacerdote e profeta. Ou profeta, rei, sacerdote, como você queira colocar na ordem. Então ele como rei exerce domínio sobre uma nação, sobre a nação, né? Textos. Vamos pegar um texto aí, vai. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 25 e 27. Oi. Sim. Obrigado, Vânia. Na verdade, eu teria que esmiuçar todos esses. Eu teria que esmiuçar, falar a respeito de rei, a respeito de sacerdote, a respeito de profeta, só que o tempo não nos permite. Eu acho que uma lição só para isso, aliás, uma lição só para cada tema que nós estamos desenvolvendo aqui é muito pouco. Eu vou até conversar com o conselho para rever isso, né? Porque ou a gente ultrapassa o tempo e vai até meio-dia, ou a gente deixa de colocar algumas coisas assim que são importantes. Mas o que a Vânia colocou é que Cristo como sacerdote nós podemos orar em nome de Jesus para que as nossas orações sejam aceitas diante de Deus. Lê para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 25 e 27. O último inimigo a ser destruído é a morte, e estão todos sujeitos ao pé de Jesus Cristo como rei. Exerce domínio sobre o homem e sobre o universo. E fechamos bem a tempo. Alguma pergunta ainda, meus irmãos? Nós podemos, mesmo não esmiuçando aquilo ali, se você tiver alguma dúvida a respeito de Cristo, rei, profeta, sacerdote, você pode fazer agora que o pastor chegou e ele já esclarece ali.
Sim. Essas orações vão chegar até Deus através de Cristo, através do sumo sacerdote. É isso, dona Beth? Então, é importante que você se lembre disso. Toda oração que você fizer diante de Deus, que seja em nome de Jesus, porque é através de Jesus que essa oração chegará ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mais alguma questão? E não esqueça de colocar lá os papeizinhos lá, as suas perguntas, para que a gente possa estar tentando esclarecer. Tentando não, eu vou tentar, o pastor vai esclarecer. E agora, pastor,